Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, algumas frases do Evangelho de hoje são importantes para a nossa reflexão. Primeiro que Jesus ele coloca os discípulos em alto mar, com um vento impetuoso, e eles se cansaram de tanto remar, porque estavam contra o vento. Depois, quando chega a noite, Jesus tinha feito um momento de oração, rezou sozinho, para nos ensinar a importância da oração individual, muitas vezes na nossa própria casa ou na igreja. Depois ele vai caminhando sobre as águas do mar. Este evangelho mostra que para Deus nada é impossível. Mostra que Jesus não é um simples profeta que faz grandes obras. Ele é Deus e pode fazer aquilo que para o homem é impossível. É um dado importante para a nossa fé. Deus tudo pode. Depois os discípulos ficam com medo, gritam de medo, vai dizer o Evangelho de hoje. Ficam assustados e Jesus diz a eles: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Depois o evangelista vai nos mostrar, São Marcos, por meio de uma frase, que o coração deles estava endurecidos. Por isso eles demoravam a acreditar e a entender até a multiplicação dos pães. Vamos pedir nesta manhã a graça de vencer o medo por meio da nossa fé. O medo e o coração endurecido pode fazer com que a fé diminua. Vamos abrir o nosso coração ao Senhor e pedir que Ele possa nos dar um novo coração. Santa Teresa fez uma oração muito famosa, se torna uma canção também que nos ajuda a viver a frase do Evangelho de hoje: "Não tenhais medo." Vamos rezar juntos esta oração. Nada te perturbe, Nada te perturbe, nada te assuste, nada te assuste. tudo passa. Tudo passa. Deus não muda, Deus não a muda. paciência tudo alcança. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Só Deus basta. Então, seja qual for a sua dor, o seu problema, a sua dúvida, não tenha medo. Deus está contigo e Ele é sempre amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre ti, sobre a tua casa, a tua família. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.